Durante o último mês, o mês de junho, caminhamos por estes 4 capítulos do livro de Jonas, onde a cada domingo fomos pensando lições preciosas para as nossas vidas nos dias de hoje. Se você perdeu algum dos episódios, eu convido você a visitar o nosso canal no YouTube ou também no Spotify. Ali você acha todas estas mensagens e pode também revê-las e relembrar daquilo que nós repartimos aqui. Jonas capítulo 4, nós vamos ler o capítulo todo, são apenas 11 versículos, diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi para isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para esta fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e eu estou furioso, a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena desta planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Oremos. Senhor, dá-nos agora também a iluminação do Teu Espírito Santo, para entender como podemos aplicar, ó Pai, este texto aos nossos corações, às nossas vidas práticas. Por isso, sonda-nos agora, Senhor, e que o Teu Espírito nos confronte, em nome de Jesus. Amém. Chegamos no capítulo final de uma história muito conhecida, primeiro pela sua fuga, pela sua rebeldia. Jonas se rebela contra o seu próprio chamado. O texto diz que ele foge da presença de Deus e ele busca um lugar mais longe possível, como se ele chegasse ali no porto e dissesse assim: me dê a passagem para o lugar mais longe, e deram para ele uma passagem para Tarsis. E quando ele estava já naquele navio, uma grande tempestade toma conta daquele mar, deixando todos os marinheiros experientes apavorados, a ponto de entender que uma tempestade daquele tipo só poderia ter sido feita por um ato divino, não era algo natural. O capitão encontra Jonas dormindo, talvez numa vontade, num desejo de se esconder, se isolar, de não querer nada com nada. Os marinheiros pedem para que ele suba, para que ele rogue ao Deus dele. Sortes são tiradas e a sorte é então lançada e Jonas é o escolhido. Perguntam para Jonas: quem é você? De onde você veio? O que você faz? Quem é o seu Deus? E Jonas responde: eu sou hebreu, adorador do Senhor que fez os céus e a terra. Joguem-me no mar e a tempestade cessará. Aqueles marinheiros ficaram com medo e temor desse Deus e não quiseram levar Jonas até o convés e jogá-lo ao mar, porque temeram
a reação do próprio Deus, mas não tiveram outra escolha. O fato é que ao jogar Jonas ao mar, a tempestade cessou. Jonas foi afundando, mas Jonas estava afundando desde o início, quando diz que ele rompeu com Deus, fugiu da presença de Deus, diz que ele desceu até o porto de Jope, e dentro do navio ele desceu até o porão, e agora ele está descendo até as profundezas do mar. Jonas literalmente chega no fundo do poço. É o fim da história? Não. A palavra revela que um grande peixe engole Jonas. O grande peixe, na verdade, não é um castigo para Jonas. O grande peixe é um ato de misericórdia de Deus, pois sem que aquele peixe o engolisse, provavelmente Jonas morreria afogado. O capítulo 2 nos traz uma oração que Jonas faz dentro do ventre do peixe. Uma oração que faz nos entender que Jonas começou, de alguma maneira, a ser moído, a ser ali confrontado com a sua rebeldia. E depois daquela oração, Jonas é devolvido à terra seca. E a mensagem do Senhor continuou a mesma: vá para Nínive e pregue contra aquela cidade. O capítulo 3, então Jonas faz o que Deus pediu, e ele declara a mensagem de Deus. Nós não temos muitos detalhes, o texto ele é rápido, ele é conciso, mas o fato é que Jonas declara a palavra de Deus, e aquele povo se arrepende dos seus maus costumes, se arrepende da sua violência, da sua insanidade, dos seus caminhos maus. Se o texto terminasse ali, nós poderíamos entender que a jornada de Jonas foi um sucesso. A história podia ter terminado ali. Jonas finalmente cumpre com o seu propósito. Jonas prega a palavra e a cidade de Nínive reconhece o seu pecado. E no final todos viveram felizes para sempre. Mas se você tem um pouco mais de idade como eu, você sabe que as histórias não terminam assim. Não terminam nesse glamour e felizes para sempre. Ainda existe mais um capítulo, o capítulo 4. Talvez o capítulo final é o mais inesperado e talvez o menos notado. Nós damos tanta atenção para os movimentos milagrosos que acontecem nos outros capítulos, que nós muitas vezes deixamos de perceber aquilo que está acontecendo no capítulo 4. No início dessa série, eu também disse que o livro de Jonas é muito parecido com a parábola que Jesus contou, falando sobre um pai que tinha 2 filhos. Nós a conhecemos como a parábola do filho pródigo. Até porque nós damos mais atenção para a primeira parte da parábola, em detrimento da segunda parte. E o livro de Jonas também acontece a mesma coisa. Nos primeiros 2 capítulos, Jonas, ele se parece muito com aquele filho pródigo, aquele filho mais novo, que se rebela e foge da presença de Deus. Ao final, ele volta e é acolhido pelo pai. Mas no capítulo 4, nós vamos ver ao outro lado da história, Jonas agora se parecendo com o irmão mais velho, aquele que fica irado, aquele que se revolta quando as coisas que ele espera que aconteçam não funcionam como ele gostaria, e ele se ira. Assim como aquele irmão mais velho se irou contra o seu pai por ter acolhido o irmão mais novo. Assim como na parábola do filho pródigo, nós prestamos tanta atenção na volta do filho mais novo, que nós não reparamos, nós nos aprofundamos naquela conversa entre o pai e o irmão mais velho. Da mesma maneira, agora nós temos a mesma situação. Deus conversando com Jonas, confrontando a sua própria ainda rebeldia, a sua essência ainda de raiva, de obstinação.
E é agora que as verdadeiras lições de toda a narrativa nos são reveladas. Porque Jonas ficou profundamente descontente? Na mente de Jonas parece na verdade haver uma contradição entre a justiça e o amor de Deus. Jonas não consegue lidar com essa justiça, que aparentemente se torna uma injustiça, porque o amor de Deus é maior que a sua justiça, a ponto de que ele diz que Deus se arrepende de trazer juízo sobre a cidade. E ele fala, eu disse que isso ia acontecer, eu falei. A gente tem aqui até uma ideia de que Jonas, de alguma maneira, dialogou com Deus, dizendo que não iria, e por que não iria. E ele diz, foi por isso que eu me apressei para fugir de Tarsis, eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois se arrepende. Senhor, eu não consigo entender essa justiça, que ao invés de punir o pecador, acaba de alguma maneira trazendo compaixão, traz misericórdia. Eu não consigo entender, e isso me deixa extremamente irado. Quando Jonas afirma que para ele é melhor morrer do que viver, nós estamos tendo a oportunidade de conhecer o coração de Jonas. Lembra que nós falamos aqui sobre o coração? O coração, ele é o centro da nossa vontade. E a vontade que Jonas tinha é que aquele povo fosse eliminado da face da terra. Tanto que Jonas, ele sai da cidade, ele vai para um alto de uma montanha, onde ele pode só ter uma visão da cidade, e ele espera por aqueles 40 dias, ansioso para o fim do prazo, onde Deus desceria com o seu fogo, com um meteorito, ou seja lá o que for, e pulverizaria a cidade. Mas o que aconteceu foi que o juízo não veio. Jonas queria ver aquele povo ser julgado, condenado, aniquilado. E ao não contemplar a sua vontade, Jonas revela o seu coração. E ao revelar o seu coração, ele diz que para mim é melhor morrer do que viver. Você alguma vez já fez uma oração assim, de ira com o Senhor? Você esperava receber algo, ou que algo acontecesse, e porque aquilo não aconteceu da maneira como você desejava, você chegou a falar, talvez não com essas palavras, mas sugerir, ou insinuar, ou pensar, imaginando que Deus não ouve os seus pensamentos, né, só aquilo que você fala, que você preferia morrer a ter que viver esta realidade? Talvez sim. Talvez, sem pensar, a gente tem, de alguma maneira, algum tipo de comportamento muito parecido com o que Jonas está também aqui manifestando. Jonas está, de alguma maneira, dizendo que ele perdeu algo que havia substituído Deus como a principal fonte da sua alegria, a sua maior paixão, aquilo que dava razão para viver. Lembra que eu falei nos domingos passados que nós somos formados por diversas camadas, e essas camadas, elas trazem a nossa identidade, camadas mais superficiais e camadas mais profundas. Camadas mais superficiais são camadas com as quais, são coisas com as quais nós nos identificamos, que nós nos simpatizamos, que até move o nosso querer, mas elas têm pouca importância. Deveria ser parte da sua identidade, das camadas mais superficiais, os seus gostos esportivos, o time que você torce. Porque é apenas futebol, é apenas um esporte, mas tem pessoas que pegam essa identidade com um time e traz para uma profundidade no seu coração, a ponto de tornar aquilo a razão da sua vida.
E que se as coisas não acontecem como eles acham que devia acontecer, eles se iram e se tornam violentos, a ponto de matar outras pessoas. Nós falamos que essas pessoas se tornam fanáticas. Eu estou usando o exemplo do futebol para que você entenda que todos nós temos identidades superficiais e identidades mais profundas. E que quando nós vemos algumas coisas acontecer e a gente não tem explicação, a explicação na verdade está aquilo que move a pessoa, a razão da sua vida. E estas pessoas, os fanáticos pelos seus times de futebol, eles estão dispostos a morrer pela paixão que eles têm pelo esporte. A Bíblia chama isso de idolatria. Toda vez que nós colocamos algo no lugar de Deus, como a razão da nossa vida, a nossa fonte de alegria, e se aquilo lá não funciona, não nos dá alegria, não nos traz contentamento, nós chegamos a dizer que é melhor a gente morrer, prefiro morrer. Tem gente que talvez vai falar assim, se meu time for para a Série B, eu prefiro morrer do que ver meu time na Série B. Mas a gente fala sobre outras coisas. A gente fala, eu prefiro morrer a ver o meu filho fazendo tal coisa. Eu prefiro morrer a pensar que o meu país... E nós precisamos entender o que Jonas está falando. Jonas está dizendo o que era isso para Jonas. O arrependimento de Nínive agradava a Deus, todavia ameaçava os interesses nacionais de Israel. A vontade de Deus e o destino político de Israel pareciam divergir. Era uma coisa teria que ser escolhida. E o porquê que é isso? Porque quando perguntam para Jonas, com os marinheiros, quem é você? Da onde você vem? Quem é o seu Deus? A primeira coisa que ele responde, eu sou hebreu. Quando Jonas responde, eu sou hebreu, ele está dizendo assim, que a minha primeira identidade, a mais profunda, é a minha raça. E eu vou fazer de tudo para que a minha raça seja privilegiada em detrimento das outras raças. E isso faz sentido, porque é exatamente o que está acontecendo. Ele não se interessa pelos ninivitas. Os ninivitas pertencem a uma outra etnia, a uma outra raça, dos assírios. E era sabido que os assírios eram violentos, eles tinham uma sociedade violenta, injusta, eles eram imperialistas, conquistavam as regiões fronteiriças com violência, com morte. Jonas está dizendo assim, eu quero mais que eles morram, porque eu sou hebreu. E aí Deus faz o quê? Fala assim, vai lá, eu quero que você pregue, que você fale para eles se arrependerem da maldade que eles têm. E Jonas acha que aquilo lá é incompatível com a sua fé, com o seu chamado. E ele então se torna irado, porque de fato ele vê o que acontece, ele vê que Deus poupa a Assíria. E nós sabemos pela história que a Assíria mais tarde viria a destruir as 10 tribos de Israel. Os temores de Jonas não eram irreais, eram assim anseios sinceros. Ele tinha temor que aquele povo se tornasse tão forte a ponto de um dia aterrorizar seu próprio país. Então, como um patriota, ele diz assim, eu não quero mais que eles se lasquem. E melhor ainda se Deus derramar fogo sobre eles, porque aí resolve de uma vez esse problema. E quantas vezes nós também, confrontados com algumas coisas, nós não fazemos isso acontecer? Se no caso de Jonas, o seu amor por Israel, pelo seu povo, que era uma coisa boa, acabou azedando, de forma que esse amor por Israel se tornou uma intolerância. Ele não tolerava ninguém que não amasse Israel. E isso, para os nossos dias, é uma tremenda oportunidade de repensar a nossa fé. Porque na nossa fé, a gente pontua aquilo que a gente valoriza. Valorizamos a família, valorizamos o casamento,
valorizamos N coisas. Mas quando vemos isso ser ameaçado, nós podemos cair no mesmo equívoco de Jonas, e de nos irarmos a ponto de nós desejarmos o mal. Eu vou contar uma história para vocês. Muitas vezes eu fico na igreja até tarde, eu volto para casa, mas eu volto ainda meio pilhado, assim, muito ainda cheio na cabeça. Aí tá todo mundo dormindo na minha casa. Não tem o que fazer, não dá para conversar com o gato, que o gato também já não quer mais saber de mim, quer mais é dormir. Eu ligo a TV e fico lá tentando. E eu vou zapeando os canais lá e parei num canal que estava falando sobre uma pauta LGBT+, QI, não sei o que mais. E era uma entrevista, e eu fiquei olhando, assistindo, e era uma pessoa entrevistando uma outra, e eles estavam falando de uma ideia anti-monogâmica. Eles estavam dizendo que a monogamia era um mal para a sociedade. Nossa, agora que eu li o que ele falou, aquilo lá me deu uma raiva. A primeira atitude que eu tinha foi, vou mudar de canal. Que porcaria de canal. Mas eu falei, não, vou esperar mais um pouco. E conforme ele ia falando, eu ia ficando com mais raiva. Aí comecei a pensar, se eu encontro um cara desse, vontade que eu tenho que dar um tiro na cabeça dele. Eu estou sendo bem sincero, porque eu estou querendo que você saiba que é o que nós fazemos. Mas aí eu fui ouvindo aquilo, e é assim, realmente, é uma coisa, você não imagina, você pensa que alguém tem ideias tão assim disruptivas, né? A palavra disruptiva é uma palavra da moda, nem sei o que isso significa, mas, né? Que aquilo que ninguém falava, agora fala, que é contra a monogamia. Não, que a monogamia faz mal para a sociedade, que a monogamia é isso, que a monogamia, ela junta, como é que fala assim, questões dos bens, enfim. Aí eu me lembrei que eu estou estudando Jonas. E ao olhar para a palavra de Deus, e para aquilo que Deus falava para Jonas, Deus diz assim, não deveria ter eu compaixão desta grande cidade? E aí, assim, não deveria ter eu, Fábio, compaixão de pessoas como essa? É verdade, Senhor, o Senhor devia ter compaixão mesmo, mas eu não tenho. E se Deus chegasse para mim e falasse assim, Fábio, então eu quero que você vá lá, conversa com essa pessoa, pega aí o contato, pega o Instagram, conversa com ela. Será que eu iria? Senhor, eu já tenho uma igreja de 120 anos para cuidar. Não preciso desse tipo de rolo, de conflito. Minha agenda já está cheia. Percebe que somos o tempo todo expostos a situações que podem nos levar a um comportamento que não é aquilo que Deus deseja de nós, os seus profetas. E é interessante que Jonas, inclusive para justificar o seu pensamento, ele usa a Bíblia. Mas ele usa a Bíblia de uma maneira seletiva, porque quando ele diz lá no verso 2, no final do verso 2, que ele diz assim, eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, que prometes castigar, mas depois te arrependes. Ele está citando um texto bíblico, um texto que está em Êxodo. Êxodo é uma palavra de Moisés. Em Êxodo 34, o versículo 6 diz assim, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Mas por que Jonas é seletivo? Porque ele para aqui. O parágrafo continua no verso 7. No verso 7 diz assim, contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a 3ª e a 4ª geração. Existe a justiça sim.
Mas o que ele está confrontando, na verdade, ele está falando assim, olha, eu não concordo com essa misericórdia, com esse amor. Mas o que nós muitas vezes não sabemos lidar é com essa complexidade de um Deus que é misericordioso, mas é um Deus que é justo. Se nos sentimos mais justos quando lemos a Bíblia, nós estamos lendo a Bíblia de maneira errada. Estamos perdendo a mensagem central. Somente estamos lendo a Bíblia de forma correta quando ela nos humilha, nos critica e nos encoraja com amor e graça, com a graça de Deus, apesar das nossas falhas. E eu acho que hoje nós temos feito isso muitas vezes. Nós temos usado a Bíblia para nos proteger e nos defender. Mas a Bíblia não é feita para isso. A Bíblia é um livro de salvação, uma salvação para mim e para você, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tanto eu como ele ou ela, todos precisam, todos nós somos carentes da graça de Deus. E nós precisamos entender essa complexidade. Recapitulando, qualquer coisa que for mais fundamental para a minha felicidade, será o meu próprio Deus, é o meu ídolo. Seja lá o que for, vai gerar em você um orgulho e uma inclinação para desprezar aqueles que não são iguais a você. Isso aqui é muito forte. Seja lá o que for, gerará orgulho, também fomentará medo e insegurança. Como é a base para a sua felicidade, se alguma coisa ameaçar isso, você se verá dominado pela raiva, ansiedade e desespero. Minha primeira reação era matar, eliminar a ameaça. Enquanto houver algo mais importante do que Deus para o seu coração, você será como Jonas, frágil e hipócrita. Seja lá o que esse algo for, gerará orgulho e uma inclinação para desprezar aqueles que não são iguais a você. Como é a base para a sua felicidade, se alguma coisa ameaçar isso, você se verá dominado por raiva, ansiedade e desespero. Mas a pergunta de Deus precisa ser respondida. Em Jonas, Deus faz a mesma pergunta 2 vezes. Faz a primeira vez a pergunta no verso 4, você tem alguma razão para essa fúria? E depois ele pergunta novamente, versículo 10, você tem pena dessa planta? No verso 9, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? Você tem alguma razão para ter toda essa fúria, para ter esse medo? É uma pergunta de terapeuta, né? Senta lá no divã, me conte sobre os seus medos. O que te dá raiva? O que te deixa inseguro? Por que você está tão nervosinho? Aí você já levanta e já dá no terapeuta também, né? Mas é Deus. É como se nós estivéssemos vendo ali Deus sendo misericordioso e compassivo com Jonas. Porque Deus também na sua ira falou assim, ô profeta rebelde, né? Elimina Jonas. E Deus, na sua grandiosidade, Jonas, ele se rebaixa. Ele vai conversar com esse rebelde. Ele caminha com ele, fala assim, mas fala mais sobre isso, Jonas. Por que você está assim tão irado? Como é que você pode ter tanta raiva no seu coração? Curioso que Deus vai provocando Jonas, até trazendo a ele um benefício de uma planta que no dia seguinte é morta. E aí Deus usa inclusive essa situação para dizer, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Hoje a gente tem mais pena dos animais, né, do que dos próprios seres humanos. Todos precisam de compaixão e amor, mas às vezes a gente está descompensado.
Porque os humanos hoje estão tão diferentes daquilo que nós gostaríamos que eles fossem, que a gente desvia o nosso amor, porque nós somos feitos para amar. Se nós não vamos amar as pessoas, nós vamos amar outras coisas. E a gente tem amor, e a gente dá amor. E o que Deus está falando para Jonas: Jonas, você está focando, está com o foco errado. Deus faz nascer uma planta, Deus envia uma lagarta para comer a planta. Jonas novamente fica furioso a ponto de querer morrer. Deus pergunta novamente: você tem alguma razão para essa fúria? Você chora por plantas, mas eu choro pelas pessoas. Compaixão, sentimento piedoso, de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem. Quando Deus diz que Nínive não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda, é como se Deus estivesse olhando para aquelas pessoas e vendo a sua cegueira espiritual. Elas estão vivendo num tipo de um nevoeiro espiritual, numa estupidez espiritual, e Deus se entristece, porque faz parte do seu caráter a sua compaixão. Porque uma coisa que nós precisamos entender no relato é que eles se arrependem dos seus atos violentos, do seu mau comportamento. Eles não se convertem ao judaísmo. Eles ainda estão num processo. O que aconteceu ali foi uma parada na ação do mal, mas isso não significa que houve uma conversão. Deus continua ainda buscando a conversão daquelas pessoas. E ele fala: você não tem compaixão? Jonas não chorou por Nínive. Jonas, o profeta de Deus, mantém-se obstinado. Mas Jesus, o verdadeiro profeta, sim. Em Lucas 19, capítulo 41, 44, nós temos um texto em que Jesus chora à vista de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Jerusalém que matou os meus profetas. Jerusalém que não creu nos meus atos. Queria reunir, como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das minhas asas. Assim eu queria cuidar de vocês, Jerusalém. Mas vocês não me quiseram. Mais tarde, em Lucas 23, 34, Jesus na cruz também diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus não está dizendo que eles não são culpados da sua transgressão. Eles são. E por isso precisam de perdão. Quando nós somos confrontados com a nossa própria mazela, nós precisamos buscar a cruz. Nós precisamos buscar em Jesus. Jesus é o profeta que Jonas deveria ter sido. Entretanto, não há dúvida que Jesus é infinitamente mais do que isso. Jesus não apenas chorou por nós, mas ele morreu por nós. Jesus saiu da cidade para morrer numa cruz, a fim de alcançar a nossa salvação. Jonas saiu da cidade esperando testemunhar a sua condenação. Todos nós necessitamos de Cristo em nossas vidas. O problema teológico da santidade e da justiça de Deus é uma tensão constante. Deus, na complexidade, quem esteve aqui no dia da carpintaria, nós tivemos a presença do psicólogo Ageu Lisboa, e no momento de uma fala dele, ele diz assim: Deus é muito difícil de entender, Deus é muito complexo, e de fato ele é, mas ele disse, num momento ele falou assim: mas nós temos que olhar para Jesus, Jesus é a imagem desse Deus invisível. Aquilo que nós queremos entender em Deus, nós precisamos buscar em Jesus. E nós que vivemos depois da cruz, nós temos essa oportunidade
Muitas vezes nós questionamos Deus, questionamos a vontade de Deus, achamos que Deus não está sendo justo, achamos que Deus está sendo misericordioso demais. Mas como é que nós entendemos isso, essa justiça de Deus e esse amor de Deus? Nós entendemos a justiça e o amor de Deus na cruz, em Jesus. O que isso significa? Significa que na cruz, Deus responde com bondade. Na cruz, Deus responde com bondade. O que significa isso? Tim Keller, ele fala sobre essa palavra bondade. Por que Deus deve punir o pecado? Porque Ele não seria perfeitamente bom se negligenciasse o mal. Se Ele deixasse o mal sem punição, Ele não é bom o suficiente. Mas então, por que Deus não quer que as pessoas se percam? Porque Ele é bom demais, no sentido de ser amoroso. Ele não seria perfeitamente bom se deixasse que todos se perecessem. Portanto, a sua justiça, o seu amor, longe de estar em desacordo, são ambos simplesmente funções da sua bondade. Deus não poderia ser infinitamente e perfeitamente bom, a menos que fosse infinitamente amoroso e perfeitamente justo. É complexo. Eu estou aqui ainda digerindo isso. Mas por isso que a gente canta que Deus é bom. Deus é bom porque Ele é infinitamente amoroso e perfeitamente justo. Como é que isso se iguala? Como é que isso... Eu não sei. Eu não consigo explicar. O que eu sei é que Jesus morreu por mim. Jesus mostrou essa bondade do Pai por mim na cruz. E quando eu digo que Deus é bom, não é porque Ele faz tudo o que eu quero, mas porque Ele me ama e pagou o preço da minha injustiça em Cristo e me recebeu e me acolheu como um filho amado de Deus, salvo em Cristo Jesus. Você crê nisso? É por isso que nós celebramos a ceia. Toda vez que nós celebramos a ceia, nós trazemos essa imagem, a bondade de Deus, a sua justiça e o seu amor na cruz, em Cristo Jesus. Quero convidar você a celebrar a ceia comigo, a celebrar este momento onde nós realinhamos as nossas vidas, olhamos para as nossas práticas, à luz de Jesus na cruz, e entregamos a Ele o nosso coração. Eu não consigo responder a todas as perguntas. Eu ainda não consigo entender por que pessoas más continuam se dando bem e pessoas boas muitas vezes continuam se dando mal. Eu não consigo entender muitas coisas, mas eu posso experimentar da bondade de Deus na cruz de Cristo Jesus. Eu não posso, mas Jesus pode. Eu não quero, mas Jesus quer. Você crê nisso?